Olá pessoal, vamos começar o nosso treinamento de hoje. Ele vai ser sobre descarte de resíduos que são gerados pelo laboratório. Então, o objetivo desse treinamento é a gente estabelecer fluxos corretos na hora de descartar o material que eu gerei ali dentro do laboratório no dia a dia. Qual que é a importância desse tema? A gente tem a importância tanto da questão da saúde pública quanto da questão da saúde ambiental. Quando a gente faz o correto descarte de um material que a gente gerou ali dentro do laboratório, a gente consegue ter a certeza que aquele material vai ser tratado da forma correta, né? Então, se eu faço o descarte de um tubinho de DTA no seu lixo correto, eu tenho a certeza que ele vai seguir todo o tratamento adequado. A gente tem também a questão econômica. Um hospital que não faz o seu correto gerenciamento de resíduos, ele pode aumentar em até 40% os seus custos, né? Isso acontece porque o tratamento de um resíduo de classe A, que são resíduos infectantes, é muito mais caro que o tratamento de um lixo comum. E se por algum acaso é encontrado um lixo infectante, né, dentro de um lixo comum, todo aquele lixo comum, ele deverá ser tratado como lixo infectante, né? Isso aumenta os custos para um hospital. Entrando agora dentro do nosso treinamento mesmo, a gente tem 5 tipos de resíduos que podem ser gerados dentro de um hospital. Então, esses 5 tipos de resíduos, eles são acondicionados, né, em grandes grupos. Então, a gente tem o nosso grupo A, que são resíduos infectantes, grupo B, resíduos químicos, grupo C, radioativos, grupo D, resíduos comuns e grupo E, que são resíduos pérfuro-cortantes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo. Então, a gente tem o nosso grupo A, que são resíduos infectantes, tudo aquilo que pode infectar uma pessoa ou o meio ambiente, né? Então, todo material que teve contato com algum tipo de fluido corpóreo de outra pessoa é transformado em material infectante. Então, gases que tiveram contato com sangue, algodões que tiveram contato com sangue, algum outro tipo de líquido, compressas, sondas, amostras de bolsa de transfusões e demais materiais que contenham sangue, né, ou outro tipo de líquido. Então, pode ser urina também, líquor, tudo aquilo capaz de infectar. Tá bom? Esses materiais, eles devem ser descartados em lixeiras que tenham saco plástico branco ou vermelho. O nosso grupo B, que são rejeitos químicos, né? Então, a gente tem rejeitos químicos tanto sólidos quanto líquidos. Sólidos, a gente tem raio-x, pilhas, baterias, lâmpadas, termômetros. E líquidos, a gente tem remédios, materiais de limpezas, né? E reagentes para laboratório, que é o mais comum dentro do laboratório ali, né? Então, todos esses materiais, eles devem ser acondicionados dentro de sacos plásticos laranjas, né? Então, o mais comum dentro de um laboratório são reagentes, né? Então, embalagens de reagentes que a gente utilizou devem ser descartados dentro de sacos plásticos laranja, né? Lixeiras com plástico laranja. Nosso grupo C, que são os materiais radioativos, então substâncias de análises clínicas, elementos nucleares, elementos de radioterapias, aparelhos, né, que tiveram algum contato com raio-x. Então, todos esses materiais são considerados radioativos. A gente não tem muito contato com materiais radioativos no dia a dia do laboratório, né? Mas esses materiais, eles devem ser acondicionados em galões azuis. Eles vão ter a sua identificação correta dentro do hospital ou dentro do laboratório. Eles geralmente são feitos com materiais bastante resistentes para, né, gerar essa proteção a mais desses materiais radioativos. A gente tem o nosso grupo D, que são os resíduos comuns, ou seja, papel que a gente gerou ali dentro do ambiente do laboratório, né? Luvas limpas que não tiveram contato com nenhum tipo de fluido, papéis higiênicos, restos de alimento, então itens básicos que não podem ser, que não têm capacidade de infectar, né, quimicamente nem fisicamente uma pessoa.
Esses resíduos, eles devem ser descartados em lixeiras que tem um saco plástico preto, né? Então, todos esses lixos comuns, saco plástico preto para serem descartados da forma correta. O nosso grupo E, que é nosso último grupo, que são os materiais pérfuro-cortantes, ou seja, tudo aquilo que tem a capacidade de cortar ou perfurar uma outra pessoa. Então, a gente tem as nossas agulhas, frascos de vidros, lâminas, bisturis, espátulas, entre outros materiais que são pontiagudos ou afiados. Esses materiais, eles devem ser descartados em descarpaques, né? Que são essas lixeiras, né? Amarelo em forma de caixinha, né? Então, eles devem ser acondicionados dentro desses descarpaques. Dentro do nosso grupo A, que é o nosso grupo infectante que a gente falou, a gente tem uma subclasse, que é a subclasse A1. Essa subclasse A1, ela é destinada para o setor de microbiologia dentro do laboratório, né? Por quê? Porque todos os materiais que foram gerados ali dentro da microbiologia, que tiveram algum tipo de contato com algum micro-organismo, eles devem ser descartados, eles devem ser autoclavados antes de serem descartados, né? Eles devem ser descartados em sacos plásticos brancos, porque ele tem a capacidade de infectar, mas antes de serem descartados, eles devem ser autoclavados. Então, o que poderia ser, né, descartado, né, dentro do nosso saco? A gente tem os suaves, né, que tem contato direto ali com as culturas, né, com os micro-organismos, as alças dos espalhadores, alça de inoculação e a própria plaquinha de Petri, né? Então, esses materiais que tiveram esse contato direto com o micro-organismo, eles devem ser autoclavados para depois serem descartados no nosso saco plástico branco. O recolhimento dos resíduos, ele geralmente é feito por uma empresa, né, terceirizada. Então, ela faz o recolhimento do resíduo para levar para os locais, né, para ser feito o tratamento. Para a gente ficar afiado, né, para quem prestou atenção no nosso treinamento de hoje, a gente vai jogar um joguinho de 7 erros. Então, eu tenho aqui um lixo, meu lixo infectante, e ao lado, né, eu tenho várias imagens de lixos, né, de resíduos que estavam dentro desse meu saco. E aqui, nessa imagem, eu tenho 7 resíduos que foram jogados errados dentro do saco, né? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui desse lixo. Nele, eu tenho luvas com sangue, né? Eu tenho uma luva limpa ali também. Tenho vidro, tenho uma bolsa de sangue, tenho uma lâmina, uma borboletinha, uma maçã, um papel, uma placa de Petri ali autoclavada, outra placa de Petri que não foi autoclavada. Eu tenho Eppendorfs, né? Tubos de EDTA. Então, eu tenho todos esses resíduos dentro desse meu lixo, né? Vou dar um minutinho para vocês verem se vocês conseguem encontrar alguma coisa aí, né? 7 erros que estão dentro desse lixo que não deveria estar. Vou dar um minutinho para vocês. Podem pausar o vídeo, né? Qualquer coisa para poder caçar esses materiais que foram jogados de maneira errada, né? Vou pular aqui para a gente dar uma olhadinha nos materiais que foram. E aqui está. Então, eu tenho ali, né? Começando ali por uma placa de Petri que não foi autoclavada. A gente tem algumas placas de Petri ali também limpas, né? Então, foram autoclavadas antes de serem jogadas, então elas estão certas. Mas eu tenho essa plaquinha de Petri ali que não foi autoclavada, né? Antes de ser descartada. Então, ela tá errada, né? O nosso primeiro erro. Ao lado ali também eu tenho um vidro, né? Esse vidro, ele deveria ter sido descartado em saco plástico, em pérfuro cortantes, né? O nosso descarpax. Ele foi descartado ali dentro do lixo infectante, que não foi a forma correta. Eu tenho também ali uma lâmina, né? Uma lâmina de hemato. Ela foi descartada dentro desse lixinho infectante de forma errada, né? Ela é um pérfuro cortante, então deveria ter sido descartada também dentro do nosso descarpac. Eu tenho uma maçã. Essa maçã, ela deveria ter sido descartada em um resíduo comum, né? Então, saco plástico preto. Ela não deveria estar ali dentro do infectante, né?
Tenho também uma borboletinha, né? Ela também é um pérfuro cortante. Eu deveria ter descartado ela dentro do Descarpac. Tenho ali uma luva limpa. Essa luva limpa, né? Então, deve que a pessoa utilizou, né? Só apalpou o braço do paciente, né? Não teve contato com sangue nenhum e descartou dentro do resíduo infectante. Essa não é a forma correta, né? A forma correta é só se você tiver algum tipo de fluido na sua luva, né? Que você faz o descarte dentro do infectante, né? Então, eu tenho outras luvas aí que teve contato com sangue, né? Estão sujas de sangue, então eu faço o descarte no infectante. Mas como essa minha luva tá limpa, não teria necessidade de jogar ela dentro do infectante, né? Então, ela tá errada. E, por fim, o nosso papel, a gente tem um papel ali, né, jogado dentro do infectante, que deveria ter sido jogado no nosso lixo comum. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E passando para lembrar, né, que descartar corretamente também é cuidar do meio ambiente, tá bom? Muito obrigada.